convidar você para abrir a palavra em João, capítulo 4, verso 46 em diante. E aqui diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de nenhum modo crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo milagre que Jesus fez, depois de vir da Judéia para a Galileia. Você vê que aqui a Bíblia usa sinal e milagre como sinônimos, não é? Sinal e milagre. Que tremendo milagre o Senhor Jesus fez. Aliás, a Bíblia está repleta dos milagres do Senhor Jesus e de outros milagres. Esse homem, ele tinha tudo na vida. Ele era um alto oficial do rei, ele tinha um bom cargo, um bom emprego, ele tinha uma boa casa, ele tinha funcionários à sua disposição. Esse homem só não tinha uma coisa: o filho dele tinha uma doença terrível que o estava levando à morte. Então ele não tinha nada. É ou não é? Você pode ter tudo, mas se um filho seu estiver nessa situação, você é capaz de trocar tudo isso e se endividar ainda para poder salvar a vida? Por isso ele procurou médicos, procurou todo o recurso daquela época. Quem conta essa história é João, mas havia médicos naquela época. Aliás, Lucas era médico. E médico após médico dizia para eles: não tem nada que a gente possa fazer. Nós não podemos fazer nada. Tudo que nós podíamos fazer, nós já fizemos. Não podemos fazer mais nada. Para o seu filho viver, só se acontecer um milagre. Pergunta: você acredita em milagre? Sim ou não? Sim. Acredita em milagre? Então, se fosse com você, seria fácil, não é? Porque o médico diz assim: teu filho vai morrer. Para ele não morrer, tudo que a ciência, tudo que a medicina podia fazer, já fez. Eu já fiz, nós já fizemos. E ele vai morrer. Para ele não morrer, só se acontecer um milagre. E como você acredita em milagre, você diz: oh, maravilha, aonde eu queria um milagre. Eu acredito em milagre, maravilha, é isso. Senhor, um milagre. Certo? Certo ou não? Não? Sim? Não? É isso mesmo? Ou você ia se desesperar também? Ou você ia ficar triste? Ou você ia clamar? Ou você ia... E aí? É simples assim ou não? Não é simples. Não é simples. A não ser que eu seja o único ser humano cristão nessa terra que ia ficar muito preocupado. E que ia clamar, ia clamar, ia clamar. Eu não ia dar pulos de alegria dizendo assim: ah, eu acredito em milagre, então maravilha, vamos pedir um milagre, Deus vai fazer um milagre. Mas você acredita em milagre? Não acredita? Acredita. Se você acredita em milagre, então por que você não agiria assim?
Você acha que hoje acontece o mesmo tanto de milagres que acontecia na época de Jesus? Sim ou não? Sim. Você acha que acontecem milagres iguais aos que Jesus fazia hoje? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Começou a ficar diferente, né? O som assim. Sim, aí um não, daqui a pouco alguns não. O último que eu vou perguntar, você acha que os milagres acontecem iguais os da época de Jesus? Sim ou não? Olha, eu vou dizer para vocês, a gente vai divergir, porque uma parte diz sim e outra não. Eu até hoje não conheço uma história de alguém morto há 4 dias que tenha ressuscitado. Também não conheço a história de um cego de nascença que passou a enxergar. E nem de um leproso que depois de ser tocado, imediatamente ficou limpo. Imediatamente. Não conheço. Por isso, eu chego à conclusão de que os milagres hoje acontecem sim, porque já presenciei muitos deles, mas que eles não acontecem exatamente como aconteceu na época de Jesus. Não, ainda não. Por quê? Falta o quê para que esses milagres aconteçam assim? Falta o quê? Fé. Certeza? Então a fórmula é assim: mais fé, mais milagre; menos fé, menos milagre. É ou não é? Não? Mas você disse que falta fé. Se falta fé, quer dizer o seguinte: se todos nós tivermos fé, os milagres com certeza vão acontecer. Não é assim? É assim ou não é? Você está em dúvida, né? Eu gosto demais de colocar você em dúvida, sabe? Eu gosto de questionar essas coisas, sabe? Porque muitas vezes a gente não tem uma posição formada, mas nós também não vamos atrás para saber exatamente como é que é, né? Mais fé, mais milagre; menos fé, menos milagre. É assim ou não é? Se nós tivermos mais fé, os milagres vão acontecer. E se nós não tivermos fé, os milagres não vão acontecer. Jesus diz assim: a tua fé te salvou, não é? Ele não diz assim: se tiver alguém entre vós doente, lá em Tiago, né? Se alguém entre vós estiver doente, vai lá, os presbíteros vão lá, orem, derramam o óleo sobre a cabeça dele, unge com óleo, e a oração de fé salvará o doente. Está escrito isso ou não está? Então, se tiver mais fé, mais milagre; menos fé, menos milagre. Vamos comigo ali em Lucas, logo no comecinho do livro, capítulo 1. Lucas capítulo 1. Eu quero que você acompanhe essa história comigo. Do verso 5 em diante, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Olha essa história. O nome dela é Isabel, o nome dele Zacarias. Os dois se conheceram. Qual era a profissão de Zacarias? Rapidamente comigo. O que ele era? Sacerdote. Isabel era filha de sacerdote. Tratava-se de um pastor casado com uma filha de pastor, que agora era também esposa de pastor. A Bíblia diz que os dois eram justos diante do Senhor e viviam irrepreensivelmente de acordo com todos os mandamentos do Senhor. Não tinha nada para falar deles. Um dia eles se conheceram e os pais trataram do casamento, eles se casaram. E como acontecia na época, eles esperavam que logo em seguida eles tivessem filhos, mas eles esperaram e os filhos não vieram. Não vinha filho. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Todo mundo que casou na época deles já tinha filhos, mas eles não tinham. E eles descobriram então que Isabel era estéril. Isabel era estéril. E eles começaram a orar a Deus, pedindo para Deus um filho. Um filho, se ela era estéril,
Para ter um filho, uma mulher que é estéril, precisa de um quê? Um milagre. Eles começaram a orar pedindo um milagre. Você acha que Zacarias tinha fé? Sim ou não? Isabel tinha fé? Sim ou não? Sim, eram gente de fé. Eles eram justos diante de Deus. Isso quem declara é a Bíblia, a palavra de Deus. Justos diante de Deus, eles viviam irrepreensivelmente diante de Deus. Eles eram gente de fé mesmo. E começaram a pedir dia após dia por um milagre. Pediam por um milagre. As coisas eram complicadas, porque nessa época as pessoas julgavam muito umas às outras. As pessoas continuam julgando umas às outras. Naquela época elas julgavam muito. Então tinha-se uma ideia assim: se essa pessoa ela não consegue ter filhos, ou se ela tem problemas na vida, quer dizer que na verdade tem pecado escondido, porque Deus não pode abençoar alguém que está em pecado. Então, quando as pessoas olhavam para Isabel e para Zacarias, elas olhavam, mas elas não sabiam isso que Deus pensava sobre eles, porque isso é o que Deus pensava sobre eles. Mas elas julgavam Isabel e Zacarias pelo que elas viam, e elas pensavam assim: deve ter algum pecado escondido, porque Deus não abençoou os dois. Acontece que naquela época tinha muitos sacerdotes corruptos, exatamente como acontece hoje também. Tem muitos pastores corruptos, tem muitos membros de igreja corruptos, e naquela época era assim também. E tinha muitos sacerdotes corruptos que tinham uma fila de filhinhos, e mais ainda homens, porque para eles, se fosse homem, era mais sinal de bênção ainda. E quando Zacarias ia no templo, quando ele ia na sinagoga, na frente dele, algumas vezes entrava um sacerdote corrupto, com uma fila de filhinhos, 3, 4 molequinhos, assim, aquela escadinha. E quando ele entrava, os molequinhos entravam tudo atrás dele, assim. E o povo dizia: oh, que homem abençoado! 4 filhos, filho homem! E Zacarias entrava, e atrás dele um vazio danado. E as pessoas se cutucavam e pensavam: o que será que acontece com Zacarias? Algum pecado tem escondido, porque Deus não nos está abençoando com o filho. Isabel ia lavar roupa no rio, e sabe como é que é? Enquanto ela estava lá, as mulheres estavam também, e ela ouvia as mulheres ralhando com as crianças: Joãozinho, para de ir no fundo do rio, vem para cá. Zezinho, vem para cá, menino. Olha, você para de correr do lado da grama, está jogando grama por cima da roupa que eu estendi aí. Eu vou contar tudo para o seu pai quando chegar em casa. Mas a Isabel não tinha com quem ralhar, ela não tinha com quem conversar, porque ela não tinha filho. E de vez em quando as mulheres se reuniam num cantinho e elas falavam: o que será que acontece na casa da Isabel e do Zacarias? Porque eles não têm filhos. E o tempo foi passando. E o tempo foi passando, e Zacarias e Isabel ficaram velhos, idosos. Isabel deixou de menstruar. Um dia, Isabel já estava velhinho, arcadinho, coitado. Ele foi servir no templo, porque era o turno dele. E quando ele chegou para servir, de repente diante dele apareceu um anjo de Deus. Zacarias provavelmente teve dificuldade até para olhar para o anjo. E o anjo disse: Zacarias, eu vim aqui para atender o seu pedido. E ele disse: qual? O da coluna? Ele disse: não, o do filho. Mas esse pedido eu não faço faz tempo. Qual? Eu não queria ser avô do meu filho, eu queria ser pai do meu filho. E a notícia correu. Zacarias duvidou de que a mulher dele, Isabel, já sendo velhinha, pudesse ter filho. E eu fico imaginando quando Isabel passava pela rua com aquela barrigona, as criancinhas deviam olhar para a mãe e dizer: mãe, que doença tem aquela senhora, porque ela está com a barrigona daquele tamanho? E a mãe dizia: ela está grávida. Grávida? Milagre de Deus. Os milagres às vezes acontecem na época que a gente não quer, na verdade. É porque a gente quer os milagres do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Nós somos assim. A gente marca dia e hora para o milagre e nós dizemos: Deus, o Senhor sabe que eu só vou ser feliz se acontecer assim, assim e assim. O milagre depois não serve, não é verdade? Agora, quando nasceu o filho de Isabel e Zacarias, ele não era qualquer um. Como era o nome dele? João, que depois foi conhecido como João Batista, porque ele fazia batismos. E João não era um qualquer, João era um homem de Deus especial, um profeta.
Tinha sido profetizado por Isaías que João Batista viria. E tinha sido profetizado que ele viria para preparar o caminho do Senhor. Presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Olha, João tinha sido profetizado que João viria para preparar o caminho do Senhor, numa época onde Deus ia instaurar, colocar o seu reino terrestre. Ele ia pagar o preço do pecado para sancionar Jesus como o rei desse mundo e arrancar Satanás do trono, como usurpador do trono. Então o Senhor Deus trouxe João Batista. João Batista veio para uma missão especial. Ele podia negar a missão dele, sim ou não? Podia? Estava profetizado na Bíblia que ele viria. Ele poderia negar a missão dele, sim ou não? Sim ou não? Sim, ele podia. Assim como Sansão também podia e negou. Assim como Balaão também podia e negou. Assim como você e eu também podemos. E nós não somos diferentes de João Batista em nada. Em nada. E você vai entender daqui a pouco, mais para o final da semana. Você vai entender o que eu estou falando. Nós não somos diferentes de João Batista em nada. Nem na missão. Nem na missão de preparar o caminho do Senhor. Nem nessa missão. E nós podemos aceitar a nossa missão ou podemos rejeitar a nossa missão. João Batista aceitou. João Batista, ele tinha poder, não nas palavras, o poder dele estava na vida dele. João Batista, quando eu quero pregar, eu venho para uma igreja assim, né? Com microfone, com tudo mais. João Batista ia meio do deserto. E lá no deserto ele pregava e as pessoas vinham para assistir João Batista pregar. A vida delas era transformada e João Batista batizava essas pessoas. E Jesus declara a respeito de João Batista que dentre os nascidos de mulher não houve nenhum homem igual a João Batista. Nenhum homem igual a João Batista dentre os nascidos de mulher. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui onde ele está. Lucas 7, verso 28. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Quem declarou isso? Quem declarou isso, igreja? Jesus. Jesus disse que o maior de todos os profetas foi quem? João Batista foi maior do que Enoque? Foi ou não? Foi? Presta atenção. Como é que João Batista morreu? Degolado. Como é que Enoque morreu? Não morreu, ele foi trasladado vivo para o céu. Eu gosto do jeito que o pastor Bulhão descreve o relacionamento entre Deus e Enoque. Ele diz assim: todos os dias Enoque convidava Deus para a casa dele e para a vida dele. Todos os dias. Até que um dia Enoque convidou Deus para a casa dele, para a vida dele, e Deus disse: hoje eu não vou. Hoje é você que vem. E Deus levou Enoque para ele. Coisa tremenda. E a Bíblia só diz assim, que Enoque, ninguém mais viu Enoque porque ele já não era. Ele foi levado ao céu. Coisa tremenda. João Batista morreu como? Quem foi maior, Enoque ou João Batista? Quem? Tem certeza? Tem certeza? Por que você tem certeza? Quem foi que falou? Jesus. Jesus falou que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, o maior de todos os profetas. Mas espera aí, eu estou me lembrando aqui de Moisés. Moisés é o meu personagem bíblico predileto, porque Moisés, ele foi o pastor mais paciente do mundo. Moisés tinha uma igreja de 2 milhões de pessoas. Esse era o tamanho do povo que Moisés levava no deserto. 2 milhões de pessoas no meio do deserto. Um povo reclamão. Aquele povo só fazia reclamar o tempo todo.
Logo que eles saíram, que eles encontraram o Mar Vermelho, Moisés, foi para isso que nos trouxeste do deserto, para morrermos pelo carro de Faraó, e o Mar Vermelho se abriu. E daqui a pouco, Moisés, foi para isso que nos trouxeste do deserto, para morrermos de sede, e sai água da rocha. Moisés, foi para isso que nos trouxeste do deserto, para morrer de fome, e Deus manda codornizes, e manda o maná, e o povo estava sempre reclamando, ô povo reclamão, mas Moisés estava lá firme. Moisés era um homem de Deus, ele amava tanto aquele povo, que um dia Deus disse assim: Moisés, o povo, enquanto eu estou aqui com você conversando, o povo fez um bezerro de ouro, e eles estão adorando esse bezerro de ouro, e eu estou aqui conversando com você, eu vou descer lá, eu vou acabar com esse povo, eu vou fazer de você uma grande nação. E Moisés disse: Senhor, não faça isso, se o Senhor for fazer isso, me mata também, porque eu não quero ficar sem esse povo, eu amo esse povo. Que pastor tremendo era Moisés. E um dia Moisés disse: Senhor, me deixa ver a tua glória. E Deus disse: Moisés, você não vai ver a minha glória, porque não tem homem que fique, permaneça vivo tendo visto a minha glória. Mas Moisés, eu vou te conceder um negócio. Eu vou colocar você é meu amigo, vou colocar você aqui na fenda dessas rochas, e vou passar de costas, e quando eu passar, eu vou pôr a minha mão sobre você e vou cobrir você. O que Moisés viu? Ele viu a glória de Deus? Ele viu, sei lá, um reflexozinho, alguma coisa, mas já foi o suficiente para Moisés descer com o rosto brilhando, feito o rosto de anjo, a tal ponto que as pessoas tiveram que mandar ele cobrir o rosto dele. Moisés, homem que andava com Deus, amigo de Deus. Quem foi maior, Moisés ou João Batista? Quem foi? Tem certeza? Está em dúvida? Quem foi que falou que João Batista era maior? Jesus mente? Mas eu vou agora desbancar você. É o último, hein? Elias. Elias, para mim, é o profeta abusado. Lembrando que Elias também foi levado vivo para o céu. Mas Elias, numa época em que o povo estava seguindo o mundo, o povo era idólatra. Elias veio diante do povo e diante do rei e diz assim: vocês vão escolher a quem vocês vão seguir, se vocês vão seguir a Baal ou ao Deus vivo e verdadeiro. E Elias propôs construir, diz assim: vamos fazer o seguinte, os profetas de Baal vão construir um altar, e eu também vou construir um altar, e o altar sobre o qual descer fogo do céu, esse é o altar do Deus verdadeiro. Meu Pai do céu, que proposta tremendamente corajosa. Talvez louca, não é? Eu me lembro de uma história de um pastor. Você teria coragem de fazer isso, construir um altar assim, dizer: o altar sobre o qual descer fogo, esse é o altar de Deus? Teria coragem? Hã? Teria ou não? Mas você disse que acredita em milagre, não é? E aí? Como é que fica a situação? Mas Elias fez. E ele construiu os dois altares. Construiu o altar dele. E os profetas de Baal construíram dele. E sabe, eles passaram a manhã inteira tentando fazer alguma coisa para aquele altar pegar fogo. Eles eram feiticeiros. Eles eram gente ligados nas forças ocultas. Mas eles não conseguiram, porque Deus não deixou. Chegou a vez de Elias. Eles gritaram, pularam, sambaram, eles fizeram de tudo. E não aconteceu nada. Chegou a vez de Elias. Elias era tão abusado que ele diz assim: tragam água. E eles jogaram água. Estava seca a terra, não tinha água. Ele pegou água de onde não tinha. E eles jogaram água, um altar sobre o qual desceria fogo. E descia água, escorria pelos cantos do altar. E ela fazia poça d'água em uma valeta que ele mandou construir para receber a água. E molharam aquilo tudo. E Elias fez uma oraçãozinha pequenininha. Você acha que falta a fé de Elias na terra? Está faltando a fé de Elias na igreja? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E quem que é a igreja? Ah, está faltando a fé de Elias em quem então? Eu fico me lembrando assim de uma história que me contaram, porque o pastor estava fazendo uma conferência e um dia, na hora do apelo, um lugar grande para 5.000 pessoas, e acabou a energia elétrica.
E aí não tinha um microfone para fazer o apelo. E aí os anciãos sentados na plataforma disseram assim: pastor, chama esse povo todo que está na frente assim, chama o povo para orar. E ora a Deus pedindo que Ele mande energia elétrica. E o pastor olhou para o ancião e disse assim: mas e se não voltar? Quem estava certo, o pastor ou o ancião? Pastor ou ancião? Tem certeza? Tem? Tem certeza? Quem estava certo, pastor ou ancião? Diminuiu a certeza agora? Depois que eu percebi? Ficou em dúvida, né? Elias fez uma oraçãozinha assim: Senhor, só para que eles saibam que o Senhor é o Deus. E o fogo veio e lambeu e consumiu tudo aquilo, de tal maneira que não restou dúvida sobre quem era o Deus verdadeiro. Quem foi maior, Elias ou João Batista? Elias ou João Batista? Tem certeza? Por quê? Foi Jesus quem disse. Parece bobeira, né? Eu ficar lembrando desses 3 profetas assim. Vocês prestaram atenção deles, não prestaram? Prestaram atenção de que quem é o maior mesmo? Porque Jesus disse que João Batista era o melhor, né? O maior. Prestaram, né? Então tá bom. Sabe, queridos, esse assunto dos milagres, ele me incomodou muito durante muito tempo. Muito tempo. E eu me dediquei a estudar bastante a respeito do sofrimento humano. Por que eu sofro? Se eu entrego a minha vida a Deus, por que eu sofro? Se eu procuro me dedicar ao Senhor, por que há sofrimento? Por que as pessoas boas sofrem? Por quê? Por que pessoas de fé sofrem? Por que os milagres às vezes acontecem e às vezes não acontecem? Por quê? Isso causava uma angústia na minha alma. Um dia, nós fomos de férias, passamos uns 3 dias na casa de uma tia minha na praia. Ela morava em Itanhaém, ali no interior de São Paulo, no litoral paulista. E nós fomos passar uns 3 dias, e num dos dias, o meu primo, que estava recém-ingressando numa religião que faz um sincretismo religioso, é uma soma de várias religiões. O meu primo passou o dia conversando comigo e eu com ele. E eu tentando mostrar para ele de uma maneira cabível, porque é muito difícil pregar Jesus para essas pessoas. Eles acham assim: Deus, ele mandou um mestre para a China, outro mestre para o Japão, outro para a Índia. Então Buda, Maomé, Gandhi, e todos eles foram grandes mestres, cada um num lugar. É isso. E tudo isso é válido. Eu não preciso crer em Jesus. Jesus também foi um mestre como eles. E eu tentando mostrar que Jesus não deixa abertura para isso. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus, todo mundo que vive nesse mundo, mesmo que nunca tenha ouvido falar de Jesus, um dia, se for salvo, vai ser salvo pela graça de Jesus. Não tem outro jeito. É a graça de Jesus que oferece salvação. E eu tentei conversar e argumentar, ele se interessou e tudo. E foi uma tarde assim de estudos muito interessante. E quando chegou naquela noite, meu menino do meio, ele ficou com uma febre. A febre começou a subir 38, 39. Quando chegou em 40 graus, a gente se levantou na madrugada para levar o menino no hospital. E quando a gente se levantou, meu primo saiu da porta do quarto, ouviu o barulho, cabelo desmanchado, e disse: o que está acontecendo? A gente contou para ele. Ele disse assim: se você não quiser, não precisa ir no hospital. Eu vou pôr a mão na cabeça do menino. Você não se preocupa, eu não vou orar nada, mas o que eu vou aplicar nele chama jorei. E ele vai sarar. Eu já curei muita gente assim. A gente faz isso direto. E naquela hora eu travei. Porque eu passei a tarde inteira estudando a Bíblia com o meu primo. E em questão de segundos, em lapsos de segundos, a minha mente faz assim, assim. E eu pensei, eu deveria dizer para ele assim: não, você não vai pôr a mão, deixa que eu oro e o menino vai sarar. Mas eu pensei igual o pastor do ancião. Eu pensei: e se ele não sarar? E eu baixei a cabeça e disse assim: obrigado, pode deixar, a gente vai levar ele no médico.
e saí me sentindo o mais pobre dos cristãos do mundo, o mais impotente, arrastando até o hospital a minha impotência religiosa, pensando: Deus, como é que eu vou conseguir mostrar Jesus para ele se eu agir desse jeito? Será que eu sou o único ser humano na face da terra, cristão, que já se sentiu impotente diante de uma situação assim? Ou será que você algum dia desejou dizer: levanta, toma tua cama e anda, e não conseguiu? Ou será que você, diante de uma situação, clamou a Deus e Deus não fez o milagre? Ou quem sabe você esteja clamando por esse milagre e esse milagre não esteja acontecendo, e já faz dias, meses, anos, e o milagre ainda não aconteceu. Eu comecei a orar para Deus dizendo: Deus, eu não sou pastor porque eu não tinha nada o que fazer, eu me sinto chamado. E sabe, Senhor, eu tenho dedicado a minha vida para o ministério. E Pai, como é que eu posso viver assim? Se na palavra eu vejo um monte de milagres acontecendo, e o Senhor Jesus diz assim: a tua fé te salvou. Se alguém estiver doente, vai lá e unge com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Como é que eu posso viver com esse barulho na minha cabeça, se isso não acontece? E um dia, depois de uns 2 meses, meu menino mais velho teve febre em casa. E eu ajoelhei do lado da cama dele, eu orei para Deus e digo assim: Senhor, agora só estou eu aqui, não tem primo, não tem ninguém, só para mim, Pai, só para o Senhor colocar no meu coração essa certeza. Cura esse menino da febre dele. O Senhor curou a sogra de Pedro da febre. Não é um milagre pequeno demais para o Senhor fazer. O Senhor um dia transformou água em vinho num casamento, por que não pode curar esse menino? Por causa desse pastor? E a febre não cedeu. E a gente teve que dar remédio, banhos e tudo mais. A febre não cedeu. E aí? Deus faz milagres ou não faz milagres? Deus é um Deus de poder ou Deus não é um Deus de poder? Um dia, depois de uns 2 anos, eu estava fazendo uma semana de oração numa igreja, estava num hotel. E aí numa manhã, enquanto eu estava meditando na palavra e lendo a Bíblia, eu deparei com um texto. O texto me chamou bastante atenção. Eu estava lendo em Atos, capítulo 12, um dos relatos maravilhosos da Bíblia. Atos, capítulo 12. Eu estava lendo aqui do verso 9 em diante. Eu li o 12, o capítulo inteiro, mas eu estava lendo do verso 9 em diante, que eu não vou ler agora, nesse momento, mas aqui diz que Pedro tinha estado na prisão e que um anjo entrou lá, passou no meio das sentinelas. Pedro estava acorrentado e ele estava trancado, com 2 sentinelas do lado dele. O anjo entrou, soltou Pedro, soltou as correntes, abriu a porta, Pedro saiu, as sentinelas não viram e não ouviram nada. Ele chegou do lado de fora, achando que ele estava sonhando. Aí ele chegou perto do rio. Quando ele chegou no barco, o anjo sumiu. Aí Pedro foi ver que aquilo estava acontecendo de verdade, que não era um sonho. E na mesma hora que eu li isso, eu disse assim: Senhor, por que isso não está acontecendo hoje, nesses dias? Uma libertação tão maravilhosa como essa que o Senhor operou em Pedro, por que isso não está acontecendo hoje? Eu queria ver isso, Pai, a manifestação do Teu Espírito hoje. Eu gostaria de ver isso. Aí, alguma coisa diz assim: você não lembra o que você leu no começo do capítulo? Volta lá, olha o verso 1 em diante, dá uma lida no verso 1 em diante. E eu fui ler de novo, e ali estava assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus,
prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E peraí, quer dizer que um pouco antes de Pedro ser preso, Tiago foi preso. Tiago, irmão de João. De qual João? João, discípulo amado. Tiago, irmão de João, foi preso. Os dois eram discípulos de Jesus. E Tiago foi preso. E foi morto, decapitado pela espada, ao fio da espada, é o que diz aí. E aí aquilo agradou aos judeus, e por isso Herodes mandou prender também Pedro, guardando Pedro para a Páscoa, para poder matar na Páscoa. E Deus foi lá e mandou o anjo. E na mesma hora, na minha mente, Deus falou assim: está vendo? Um foi solto e o outro morreu. Já sei, é porque Tiago não tinha o tamanho da fé de Pedro. Por isso morreu, mas Pedro tinha mais fé e viveu. É ou não é? É ou não é? Não. Os dois eram homens de fé. Aliás, os dois tinham recebido o batismo do Espírito Santo, a chuva temporã que caiu lá. Os dois tinham recebido. Gente de fé, seguindo a Deus ali. Discípulos, morreram martirizados, entregando a vida nas mãos de Deus. Tiago morreu e Pedro foi solto. Isso começou a me mostrar que é Deus quem escolhe, quem Ele liberta e quem Ele deixa morrer, ou quem Ele deixa sofrer e quem Ele livra do sofrimento. É Deus quem escolhe. Ambos tinham fé. É só isso, pastor? Diante de tanta coisa. Não, um dia eu estava de novo lendo a Bíblia e eu deparei com um texto, e dessa vez eu li o texto e de repente eu comecei a sorrir, porque Deus não desampara nenhum filho dele que busca com sinceridade de coração. Deus não desampara nenhum filho dele que com sinceridade busca ao Senhor e a sua palavra. João capítulo 10, versos 41 e 42. João 10, versos 41 e 42. E iam muitos ter com Jesus e diziam: realmente João Batista não fez nenhum milagre, porém tudo quanto ele disse a respeito de Jesus era verdade, e muitos ali creram nele. Por que eu dei risada quando eu li esse verso? João Batista era o maior de todos, mas ele não fez nenhum milagre. Deus é o Deus do contrário. Por isso que as pessoas não entendiam o que Jesus dizia. Na verdade, não é Deus que é o Deus do contrário, a gente é o povo do contrário. Diante de todo o universo que Deus criou, o único planeta que está ao contrário é o nosso, de ponta cabeça, de perna para o ar, para dizer a verdade. Deus criou tudo perfeito, está tudo imperfeito. Deus criou tudo alinhado, está tudo desalinhado. Por isso, quando Jesus entrou nesse mundo, é como se ele tivesse entrado em pé numa sala onde está todo mundo plantando bananeira. E Jesus dizia: por que vocês estão plantando bananeira? Eles diziam: não, Senhor, o Senhor é o único que está de ponta cabeça aqui. Não, é vocês que estão todos de ponta cabeça. É o Senhor. Filhos, ninguém fica com a mão no chão, fica com o pé. Eu estou com o pé no chão, vocês estão com a mão no chão. Vocês estão entendendo a ilustração que eu quero dizer? É o seguinte: Jesus dizia: quer ser o maior no reino do céu? Seja o menor. Como, Senhor? Nós não estamos entendendo? É o contrário isso. Você quer ser alguém de valor? Quando alguém bater no seu rosto desse lado, dá o outro lado. Que aí o melhor caminho para o céu é o caminho estreito, a melhor porta é a porta estreita, que é o melhor e maior de todos os profetas. Eu dou para você João Batista, aquele que não fez nenhum milagre. Nenhum milagre. Os valores de Deus não são os nossos valores. João foi o maior de todos, porque ele operava assim, o maior de todos os milagres. Sabe qual é o maior de todos os milagres? Ser usado por Deus para transformar corações de pedra em corações de carne. E ele ia lá e batizava. Ele enterrava o velho homem e trazia à vida um novo homem.
o homem espiritual. Ele enterrava o homem carnal e ele ressuscitava o homem espiritual. E esse é o maior milagre de todos, tanto que a gente está vendo as igrejas vazias, homens com coração duro, não se entregam a Deus. Os batismos, as pessoas não procuram mais tanto a igreja, elas procuram sim, quando é por interesses egoístas, porque eles querem ganhar dinheiro, e quem oferece troca de bênção com dinheiro, aí as pessoas vão, até quando elas são frustradas, e elas não vão mais nessas igrejas, onde tem uma troca muito grande, uma passagem muito grande de pessoas. Os seres humanos só procuram Deus por egoísmo, para serem beneficiados, e não para beneficiar os outros. As pessoas não entenderam ainda que a igreja é o lugar onde você deve servir aos outros, e não ser servido. O Senhor Deus não deixou na Bíblia uma história somente de milagres. Os não milagres estão aqui também. E eu começo a me lembrar de João Batista. O que aconteceu com João Batista? Ele não só morreu degolado, não. O Senhor Jesus estava ali, vivo, andando na terra, enquanto João Batista foi preso. E João Batista, que tinha batizado o Senhor Jesus, viu a manifestação do Espírito, e Deus tinha dito para ele: aquele sobre o qual você desceu o Espírito Santo, esse é o meu filho. Ele não só viu o Espírito Santo descer como pomba, como ouviu a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A cena mais magnífica da Bíblia, João Batista viu o Filho, o Pai falando, e o Espírito Santo eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na mesma hora, no mesmo lugar, se manifestando nessa terra, diante dos olhos de João Batista. João Batista tinha certeza que ele era o Filho de Deus, mas João Batista foi preso. E depois de ser preso, os discípulos vinham no ouvido de João Batista: João, olha, ele está fazendo isso, ele está curando o cego. Olha, João, agora ele curou uma menina que estava para morrer, agora curou um cego do outro. João, ele está fazendo isso, mas ele não veio tirar você, João. Ele não é seu primo. João, ele não é o Messias, por que ele não veio tirar você? João, você preparou o caminho para ele não vai vir tirar você. Malditos discípulos, porque nós seres humanos somos assim. Ficamos enfiando dúvida na cabeça das outras pessoas. Por que ficar enfiando dúvida na cabeça da outra pessoa? E eles foram lá dizer: João, era o lado humano daqueles discípulos, não era maldade. E João fraquejou. O grande João fraquejou. Vão lá e perguntem para ele: é o Senhor mesmo, ou havemos de esperar outro? E eles foram. A Bíblia diz que Jesus fez alguns milagres e disse para eles: volta lá e diz para o João: João, aqui fora os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, o Evangelho está sendo pregado aos pobres, os mortos ressuscitam, e bem-aventurado é aquele que não perde a sua fé em mim. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vai lá e diz para João Batista: João, eu sou o Messias, eu estou curando, eu estou ressuscitando, eu estou restaurando leprosos, cegos, mas eu não posso tirar você da cadeia. Eu não posso. Jesus podia tirá-lo da cadeia? Sim ou não? Ele tinha poder para tirar. Ele tinha poder. Mas ele podia? Eu não sei porquê, mas não podia. Ele não podia. Porque se ele pudesse, ele tiraria. De alguma maneira Deus informou para Jesus que o plano de Deus para João Batista não era que ele saísse. Não é que ele fosse solto. Eu não sei porquê. Talvez porque não coubesse o ministério de João Batista junto com o de Jesus. Talvez porque ele tinha que diminuir tanto até desaparecer. E João Batista foi para a morte. Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando quando a gente canta assim: o meu Deus é o Deus do impossível. Ele abriu o mar vermelho, ele fez isso, ele fez aquilo. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Mas naquele dia Jesus disse para João Batista: eu não posso tirar você. Ele disse para João Batista: eu não posso,
o Deus do impossível não pôde tirar. Parece duro isso? Pois Jesus escutou isso do Pai depois. Quando ele em agonia orou ao Pai dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. E sabe o que o Pai de lá de cima respondeu? Eu não posso. Deus podia tirar o filho de lá ou não podia? Ele podia, ele tinha poder, mas ele não podia. É porque você e eu temos um Deus que se submete aos seus próprios mandamentos. Você já pensou nisso? Por que Jesus morreu na cruz? Porque o mandamento dizia que não há salvação, remissão sem derramamento de sangue. Porque dizia o mandamento que quando alguém morre, alguém tem que pagar o preço, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Alguém tinha que morrer para pagar o preço da lei. A lei de Deus, Deus se submete às suas próprias leis. Ele não manda você e eu seguimos a lei dele assim. Ele diz: você segue, mas eu sigo também. Por isso ele se tornou um ser humano. E Deus se submete. E Jesus se submeteu. Por isso Jesus disse, depois de Tomé ter tocado nele, diz: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Não, me conta-se uma historinha aí, né? Diz que num lugar onde tinha uma comunidade agrícola, ficou sem chover um tempão, e os irmãos da igrejinha marcaram uma vigília de oração, pedindo a chuva, e toda a comunidade foi, mas uma menininha foi diferente, porque ela foi para o culto levando uma sombrinha. E na saída do culto, depois de meses sem chuva, choveu. E as pessoas dizem: sabe por que choveu? Porque ela levou a sombrinha. Mas o fim da história não é esse. Está errado. Sabe por que ela levou a sombrinha? Porque ela sabia que ia chover. É diferente, é isso? Não choveu por causa da fé que ela tinha, e a fé não obrigou Deus a chover, não. Simplesmente Deus informou para ela que Ele ia fazer chover. Era isso que acontecia ali no tempo do Pentecostes, quando o aleijado estava ali na porta do templo pedindo esmola, e os discípulos passaram e diz: uma esmola pelo amor de Deus. Pedro diz: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, toma a tua cama e anda. Jesus tinha falado para ele: levanta esse homem em nome de Jesus. E ele levantou porque Deus mandou, não é porque deu na cabeça dele, disse: Senhor, eu tenho uma fé tamanha, capaz de mover a sua vontade e o Senhor fazer a minha vontade. Não, nós precisamos parar, inclusive de semear na cabeça das nossas crianças que Deus é o gênio da lâmpada. Vamos parar de fazer isso com as crianças. A gente só conta a história de milagre, milagre, milagre. Mas um dia o papai morre e diz assim: por que o Jesus não salvou o meu papai? Jesus é de mentira. Porque a gente vive dizendo que faz milagre, mas ele não faz. Jesus é de mentira. E a gente cria na igreja uma bolha virtual, onde aqui a gente faz de conta que acredita em Jesus e vai lá para fora morrendo de medo, porque a gente não sabe esse Jesus como é que ele é. O Senhor Deus não fez um acordo com ninguém de que Ele curaria você toda vez que você ficasse doente, e de que Ele te daria dinheiro toda vez que faltasse dinheiro, e que Ele nunca deixaria você sofrer, e que você sempre teria um namorado que você se casaria com essa pessoa. Não, Ele não assinou isso. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vejo lá nas placas de caminhão, lá no Brasil, escrito assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Interessante é que no mesmo salmo está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas eu nunca vi atrás de caminhão nenhum o vale da sombra da morte. Então no mesmo salmo, o mesmo salmo que começa assim: nada me faltará, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi sabia o que era isso, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele também andou no vale da sombra da morte. Por isso, cuidado quando você começar a pensar que fé
é uma força de vontade tão grande, capaz de fazer com que Deus seja o meu servo. Olha, fulano tem uma oração de fé, porque ele fala e Deus obedece ele. Deus é o servo dele, Deus é o empregadinho dele. Isso não é fé. Aliás, no momento da busca da gente, o inimigo tenta nos confundir. E junto com a obra de Deus e a operação do Espírito Santo, não tenha dúvida que o inimigo vai trazer a contrafação junto com a operação maravilhosa do Espírito de Deus, o inimigo vai tentar trazer a contrafação junto. Um dia, logo quando a gente estava vivendo, quando eu estava vivendo meus momentos maravilhosos de entrega para Deus, de mudança de vida, começando a viver o batismo diário do Espírito Santo. Um dia eu estava viajando, e numa das viagens que eu fiz, uma moça me procurou e disse para mim: eu tenho uma mensagem de Deus para o senhor. Abriu a Bíblia, me mostrou um monte de textos. Qual é a mensagem? É que o Senhor tem que pregar sobre milagres no púlpito, incentivar a igreja, porque Deus quer usar a igreja para fazer milagres hoje. O Senhor tem que conscientizar a igreja que Deus quer usar a igreja para fazer milagre. Eles têm que estar à disposição de Deus para fazer milagre. E eu ouvi aquilo dela e disse: bom, Deus disse isso para você? Disse. E disse para falar para mim? Disse. Muito bem, Deus fala com você, Ele fala comigo também. Então eu vou perguntar para Deus. Se Ele disser para mim que é para eu fazer isso, eu vou fazer. Mas eu não vou fazer aquilo que Deus disse para você dizer para mim. Porque do mesmo jeito que Ele fala com você, Ele fala comigo. Depois de um tempo, apareceu na cidade onde a gente morava um rapaz, um jovem. Um rapaz de uns 25 anos. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa tão nova, tão espiritual. Um discernimento bíblico, uma coisa tremenda, um discernimento do Espírito, guiado pelo Espírito de Deus, uma pessoa fascinante. E nós, do nosso grupo de oração cheio de pessoas experientes, nós nos apaixonamos por aquele rapaz. Que coisa maravilhosa. Como é que ele era um rapaz de oração, como ele conhecia a Bíblia, a palavra de Deus, e como Deus estava operando na vida dele, através dele, milagres maravilhosos, experiências que deixavam a gente tremendo e o coração da gente palpitando. Numa das noites, esse rapaz foi na minha casa para a gente estudar a Bíblia junto. Naquela noite ficamos até 1h da manhã. Por incrível que pareça, acabou a energia elétrica, a gente estudou a luz de vela, estudando a palavra e orando. E ele começou a me apresentar o assunto dos milagres, igualzinho a moça apresentou. E eu tinha pedido para Deus para confirmar para mim, e Deus mandou aquele rapaz, e o rapaz estava falando a mesma coisa. Eu estava entendendo isso. Todos no nosso grupo, apaixonados. E eu pus todas essas coisas para ele, apresentei a Bíblia, questionei: mas não estou entendendo isso, mas como isso? E ele explicava. E ele disse: eu, desde jovem, comecei a buscar a Deus e pedir para Deus que Ele fizesse na minha vida a obra que Ele fez no Pentecostes lá pelos discípulos, e que Ele me usasse como Ele usou esses discípulos, e que Ele operasse em mim os mesmos dons que Ele operou nos discípulos, e Deus me deu isso. Um dia, havia uma moça que tinha se convertido numa conferência que eu fiz, e essa moça tinha vindo de uma religião espiritualista, e ali ela tinha constantemente manifestações do inimigo na vida dela, porque o marido dela continuava, e ela tinha saído. Ela estava exausta, ela não conseguia mais, mas eu estava com muitas viagens, porque eu era um evangelista, um pregador viajante, e como eu não podia ir, um amigo meu de confiança foi junto com esse rapaz, e eles foram visitar essa moça. Esse meu amigo também estava apaixonado pelo rapaz e pela espiritualidade dele. Quando eles chegaram na casa da moça, meu amigo disse: pastor, nós chegamos e o rapaz ouviu a história e começou a andar pela casa. Chegou na sala de volta e disse para mim: esse assunto
eu resolvo. Você assiste, eu resolvo. Tirou um óleo de dentro da bolsa e começou a ungir móveis, ungir janelas, ungir umbrais de porta e começou a exorcizar a casa. E quando acabou, ele orou, e disse: nós fomos embora. No meio do caminho, eu disse para o rapaz: faz quanto tempo que você fala em línguas? Ele disse: te contei isso? Não precisava. Como é que foi? Foi a experiência mais maravilhosa da minha vida. Rodopiei meia hora sem parar, sem saber o que acontecia comigo. Deus me transportou para junto dele, me arrebatou em visão. Foi uma coisa tremenda. E o rapaz se demonstrou uma contrafação. A gente busca Deus pelos motivos certos. Num certo momento da vida, uma encruzilhada. Por aqui, eu sigo submisso a Deus e à vontade de Deus, fazendo o que Deus me disse para eu orar no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por aqui, eu busco a Deus para Ele me dar poder, porque eu quero o poder. Nesse momento, o inimigo chega para Deus e diz: está vendo? Por que ele está te buscando? Ele quer poder. Está vendo? Esse sentimento é egoísmo, é orgulho. Esse sentimento não é teu, Deus, é meu. Larga dele, porque ele é teu. E o inimigo dá poder. O inimigo tem poder para dar? Ele tem poder para dar? Ele pode botar a doença e tirar a doença? Ele pode enriquecer uma pessoa? Ele pode. Poder por poder. E é assim que nasce uma contrafação. Inicia com uma busca de Deus e termina com a busca pelos motivos errados. Vamos ensinar às nossas crianças que Jesus... Vou contar a última história e a gente termina. Estava num acampamento de carnaval, eu era pastor da igreja, e alguém me chamou e disse: pastor, corre lá que o Mateus está chorando muito na beirada da piscina. E eu fui conversar com o Mateus e o Mateus: o que acontece? Pastor, eu sou muito pecador, muito pecador. Eu acho que para mim não tem perdão. Eu sou muito pecador. Eu comecei a conversar com o Mateus. Eu disse: o Mateus era um jovem de 7 anos de idade. E ele era muito pecador. Como é que você acha que Deus olha para você? Se você consegue olhar para o Mateus de 7 anos e sorrir, como é que Deus olha para você e para os seus pecados? Não é você uma criancinha para ele? Deus diz: está dizendo que é muito pecador. Ele não conhece meu poder para perdoar pecado. Ao invés de você dizer para o Joãozinho, para o Eduardo, para a Patrícia, na escola sabatina, dizer: sabe quem foi Jesus? Foi aquele que andou sobre as águas, foi aquele que curou o aleijado, curou o cego. Diga para ele: sabe quem é Jesus? Jesus é aquele que perdoa pecados. Mesmo que você maltratou o papai e a mamãe sabendo que você estava fazendo errado, mesmo que você tenha desobedecido, Jesus perdoa você. Mesmo quando você deixou de estudar sabendo que você tinha que estudar, mesmo quando você tomou as decisões erradas sabendo quais eram as certas, mesmo quando você pegou o brinquedinho do seu amiguinho lá na casa dele e trouxe escondido, Jesus é o Deus que perdoa você. Perdoa. É o Deus do amor. Esse é Jesus. Ele te ama, Ele te aceita, Ele te abraça, Ele te envolve. Jesus é o Consolador, e Ele subiu e deixou um outro Consolador, o Espírito Santo. Ele consola você. Esse é Jesus.
Jesus foi obediente ao Pai. Ensina isso para a criança. Jesus também fez milagres. E Ele ainda faz milagres hoje, porque alguém pode correr o risco de dizer assim: estou tranquilo, pertenço à igreja certa, que não tem milagre. Não, tem milagre aqui sim. Sabe, depois de um tempo, a minha tia, mãe do meu primo, aquele que eu falei que queria pôr a mão na cabeça do meu filho, a minha tia, depois de um ano, se manifestou nela uma doença terrível que foi levando a minha tia para a morte. Em pouco tempo, em um ano de doença, a minha tia foi definhando. Era um câncer que se alastrou pelo corpo dela, foi maltratado, mal curado e se alastrou. Num dia meu pai ligou para mim e disse assim: filho, ora pela tua tia, porque eu estive visitando, ela está numa situação deplorável, ela não levanta mais para nada, ela está lá entregue. O médico mandou ela de volta para casa para morrer em casa. Eu fui visitar a minha tia. Eu senti no meu coração um desejo muito grande de visitar a minha tia para orar com ela. E eu fui um dia para visitar a minha tia para orar com ela. Viajei de onde eu morava até lá na casa dela. Quando eu cheguei, a minha tia estava desfigurada, sem cabelo. Ela tinha tido paralisia facial, estava com o rosto todo manchado, toda torta, inchada. Aí, sentei do lado da minha tia. A minha tia disse do nada, ela disse assim: sabe, eu estava voltando do médico, de carro, e o carro da gente parou num sinal e parou no carro do lado do nosso. E tinha um menininho no carro do lado, e o menininho dizia assim: mãe, olha lá, mãe, olha que mulher feia essa no outro carro. Nunca vi uma mulher tão feia igual essa. Ela esboçou um sorriso, rindo da própria desgraça. Eu disse: tia, você já conversou com Deus? Já conversei um monte de vezes. Sabe, eu tenho uma amiga que ela teve câncer quando era jovem ainda. Ela pediu para Deus tempo para criar os filhos dela, que eram pequenininhos. Já faz 15 anos, os filhos dela estão moços. E ela nunca mais teve nada. Mas eu já pedi para Deus muitas vezes e Deus não fez nada. Parece que Ele não ouve a minha oração. Eu expliquei resumidamente esse sermão aqui para minha tia, dizendo como é que Deus age e como é que Deus não age. Está tudo na mão de Deus. É Deus quem escolhe. Ele é que sabe. Tia, eu quero orar para você, colocando a sua vida na mão de Deus. Você aceita? Aceita. Ajudei, ela se ajoelhou, a gente orou. Ela disse: eu não suporto mais os amigos do seu primo, que vem aqui e fica pondo a mão na minha cabeça, não adianta nada. Cada vez eu estou pior e pior. Eu fui embora para casa. Depois de uma semana, meu pai ligou e disse assim: você não vai acreditar, tua tia levantou para cozinhar. Passou um mês, e ela foi melhorando, 2 meses. Depois de 3 anos, eu fui visitar a minha tia. E a minha tia estava normal. Carinha normal, animada. Quando eu cheguei, minha família entrou, fui estacionar o carro, meu primo saiu de dentro da casa, olhou para mim do lado de fora e disse: você já viu a mãe? Eu disse: não, ainda não. Olha, não demora, ela gosta muito de você. Ela ama muito você pelo que você fez aqui. E eu tive a oportunidade de ir conversar e orar com minha tia, e Deus ainda deu uma sobrevida para minha tia, com qualidade de vida, de alguns anos. Vocês viram que milagrão que eu fiz? Hã? Foi milagrão esse que eu fiz ou não foi? Até ofende a gente ouvir uma coisa dessa, não ofende? Não existe gente milagreira nesse mundo. Não existe homem milagreiro e nem homem de poder. Existe um Deus de poder que usa os servos dele quando ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira como ele deseja. Aqueles que se colocam nas mãos dele e que são suficientemente humildes
para serem vasos usados por Deus e que não pretendem usar Deus. Porque aquele que pretende usar Deus, usa o diabo para os seus propósitos. Mas Deus é quem usa as pessoas. Eu me lembro de um texto ali na Bíblia, quando fala da morte do Senhor Jesus, e que aconteceu um terremoto terrível, e que o guarda que estava ali do lado, olhando aquela cena toda espantosa, disse: realmente esse era o Filho de Deus. E a Bíblia diz que as sepulturas se abriram, e muitos que estavam mortos ressuscitaram e entraram para dentro de Jerusalém e foram reconhecidos. E eu fico aqui pensando com os meus botões: será que João Batista não estava no meio desses? Será? Olha, baseado na história de Moisés, que Deus não deixou entrar na terra prometida, mas ele assistiu o povo entrando de lá do céu. Eu fico pensando que Deus com certeza ressuscitou João Batista a tempo dele ver a ressurreição de Jesus de lá do céu. Deus tem planos para você e para mim melhores do que a gente pode querer. Como é que eu posso pretender mandar em Deus? Como é que eu posso pretender ordenar a Deus alguma coisa e dizer: Deus, faz a minha vontade? Toda vez que eu oro com fé, clamando a Deus, e de cima da dignidade cristã eu digo: Senhor, contudo, como orou o Senhor Jesus no monte, eu digo: seja feita a tua vontade, não a minha vontade, e nem de nenhum ser humano nessa terra, mas a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Queridos, os milagres acontecem, muitos, de muitas maneiras, mas é Deus quem sabe quando. Não busque de Deus fazer milagres, não busque de Deus presenciar milagres, deixa Ele escolher isso para você. Não busca poder, não busque que Deus te dê poder para isso ou para aquilo, não busca o sobrenatural, porque senão você vai encontrar o sobrenatural. Busca se entregar e se humilhar diante de Deus. Busca fazer a entrega e dizer: Deus, faz em mim o que o Senhor quiser. E se o Senhor tiver que fazer do meu ministério, o ministério do João Batista, o maior de todos os homens, que não fez nenhum milagre, faz isso de mim. E não vá se sentir inferior, porque Deus não está realizando milagre através de você, porque você não está vendo manifestações sobrenaturais. Pelo contrário, se agarre em Deus e deixa Deus se manifestar do jeito que Ele escolheu para você. Deus não tem uma receita para todo mundo, é uma receita diferente para cada um, uma experiência para cada um. Chegou, filhos, chegou o momento desse mundo ver a manifestação do Senhor Deus. Chegou o momento desse mundo daqui a pouco ver a manifestação do Senhor Deus através dos milagres que vão acontecer, como na época de Jesus, vai ser daqui a pouco. Ainda é um momento de quebrantamento. Deus ainda está chamando os dele, está chamando para subir ao monte, está chamando os filhos dele para entregarem, para se submeterem, está chamando o filho dele para reformarem a vida deles, para acreditarem e enxergarem a época na qual estamos vivendo. Sim, porque estamos no fim, sim. Chegou o tempo de Deus fazer despertar a sua igreja, a igreja invisível, o joio no meio do trigo, as virgens prudentes no meio das imprudentes. Eu vou cantar a última música. Quando eu canto essa música, eu vou pedir para você falar com Deus de novo. Você vai se colocar nas mãos de Deus, vai dizer: Deus, me ajuda a ter fé no Senhor, me ajuda a buscar o Senhor pelos motivos certos, na hora certa, do jeito certo. Me ajuda, Pai, e que eu ame ao Senhor e me entregue independente de qualquer tipo de manifestação, mas que eu esteja agarrado no Senhor. Me dá a fé que João Batista teve quando ele ouviu o recado dos discípulos e que ele, resignado, foi para a morte. E depois dele muitos o seguiram, porque foram milhares de cristãos que foram martirizados. E Deus está chamando a você e a mim para enfrentarmos a morte e a perseguição em nome dele daqui a pouco.
Ele não vai livrar a muitos, mas Ele vai livrar a muitos. Fala com Deus: Deus, eu quero pertencer à sua igreja invisível. Toma conta e toma posse da minha vida. Enquanto a música toca,